Queridos, hoje eu quero fazer um breve estudo a respeito do Espírito Santo. E se nós fôssemos realmente estudar o Espírito Santo, seria tema para estarmos um mês, um ano, e ainda a palavra seria nova cada vez. Haja vista que o Espírito Santo é Deus, é o Senhor. E todas as vezes que você lê, que você busca mais conhecer Deus, mais Ele se revela a você. A revelação de Deus não tem fim. A revelação do Espírito Santo de Deus não tem fim. Basta que nós estejamos buscando conhecer o Senhor, buscando conhecer o Todo-Poderoso, nos doando a Ele e vivendo a verdade do Criador a cada instante, a cada minuto. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Atos capítulo 2, leremos a partir do versículo 1 até o versículo 13. É um texto muito conhecido também, conhecido de todos. Haja vista que fala a respeito da vinda do Espírito Santo de Deus, do Pentecostes. E é um texto usado também como base para as igrejas, para muitas igrejas pentecostais dos nossos dias. Atos capítulo 2, a partir do versículo 1, nos diz a palavra do Senhor. Eu lerei na versão Nova Tradução, na linguagem de hoje. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos, vindo de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. Amém? Senhor, nós te louvamos por esses momentos que aqui estaremos na tua presença. Queremos clamar ao Espírito que tu nos deu o discernimento da tua palavra, o entendimento para que nós possamos falar e compreender aquilo que tu queres, alcançarmos aquilo que tu queres para as nossas vidas. Prepara-nos, ó Deus, para que nós estejamos na tua presença, hoje e sempre, em nome de Cristo. Amém. Amém, irmãos. O tema do Espírito Santo, ele é um tanto quanto controvertido desde muitos séculos. Nos dias do apóstolo Paulo, já havia um certo problema com os dons do Espírito, e nós vemos que em 1 Coríntios, capítulo 14, a partir do versículo 1, eu não lerei o texto, mas se vocês quiserem, leiam em casa, para que vocês entendam como é que deve ser o uso do dom de línguas dentro da igreja. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto a respeito do dom de línguas. Haja vista que havia na igreja de Corinto uma certa dificuldade com esse dom. As pessoas estavam dando um valor excessivamente grande ao dom de línguas, em detrimento dos demais dons, e isso estava causando alguns danos ali na igreja.
E nós vemos, irmãos, que a partir do momento que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a igreja, o mover do Espírito Santo tornou-se uma realidade. Algumas pessoas perderam de vista o Espírito de Deus e deixaram-se influenciar por espíritos de engano. Vale ressaltar, irmãos, e isto é uma necessidade nossa: o Espírito de Deus só age na vida das pessoas que estão com as suas vidas puras, que estão vivendo em santidade. Se porventura alguém na igreja não está vivendo em santidade, mas deseja, por exemplo, falar em línguas estranhas, essa pessoa está sendo movida por um espírito de engano, ou no mínimo, ela está inventando alguma coisa e balbuciando algumas palavras estranhas. Mas o Espírito Santo de Deus, ele só fala, ele só age, ele só move na vida das pessoas que estão com seus corações totalmente lavados, totalmente purificados no sangue de nosso Senhor e Salvador. E nós vemos, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 14, o apóstolo Paulo delineando o uso do Espírito Santo de Deus na igreja. É muito interessante e vale a pena ler, para que você possa ver que muitas vezes aquilo que temos visto nas igrejas está fugindo dos padrões que estão ditados na palavra. E o apóstolo Paulo, irmãos, foi ele que falou a respeito dos dons. Se hoje nós temos conhecimento a respeito dos dons, foi o apóstolo Paulo que nos trouxe essa revelação. Foi o Senhor que nos trouxe, através do apóstolo Paulo, essa revelação e esse ensinamento a respeito dos dons. E nós sabemos que o Espírito Santo é fato, é real. Há uma vertente do cristianismo que acha que o Espírito Santo é apenas uma força ativa de Deus, uma espécie de energia que emana de Deus. Através dessa energia o Senhor reveste as pessoas, envolve as pessoas e as pessoas são tomadas. No entanto, irmãos, quando nós lemos a palavra, lemos a Bíblia, fica claro, é impossível contestar que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. A Bíblia diz que ele tem sentimentos que são comparados inclusive aos nossos sentimentos, aos sentimentos humanos. E se fosse, por exemplo, uma força, uma energia, como poderia ter sentimentos, ações que são até comuns a nós? Impossível. Então a palavra de Deus deixa clara que o Espírito Santo de Deus realmente é uma pessoa. E nós somos da vertente do cristianismo que cremos na Trindade. Nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo como pessoas independentes, porém pessoas. É muito difícil explicar a questão da Trindade, impossível praticamente. Mas para que nós possamos ter uma vaga ideia, entendamos da seguinte forma: que o Espírito Santo é essa primeira lâmpada, o Filho essa segunda e o Pai essa aqui. Todas ligadas na mesma rede elétrica, na mesma ligação, na mesma energia, vamos colocar desta forma. No entanto, aquela lâmpada tem a função de iluminar aquela primeira parte, essa a parte do meio e esta a parte aqui da frente. Então assim é o mover de Deus, assim é o mover de Deus através da Trindade. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o edificador da igreja. Nós vemos que o Senhor Jesus é o Salvador, é o caminho, é a verdade, é a vida, é a função do Senhor Jesus. E o Pai eterno, o nosso Senhor e Salvador, o Todo-Poderoso, este é o Criador de todas as coisas, é o que rege todas as coisas. Porém, todos são uma pessoa, apenas uma pessoa. Como eu disse antes, isso aqui é um exemplo um pouco vago do que seria a Trindade, porém impossível para nós explicarmos, impossível para nós compreendermos com a nossa mente finita. Porém, quando nós estivermos brevemente ali nos céus, nós vamos entender isto com clareza, porque teremos a mente de Cristo Jesus e vamos compreender a revelação de Deus de uma forma bem ampla, de uma forma total, de uma forma completa, de uma forma irrestrita. Amém? Então nós precisamos apenas hoje entender que Pai, Filho e Espírito Santo é Deus. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Da mesma forma que nós oramos ao Todo-Poderoso, a Jesus, devemos também orar ao Espírito Santo de Deus. Eu sei que não é muito comum nós dirigirmos nossas orações ao Espírito Santo, mas Ele é Deus também.
clamarmos pelo revestimento ao Espírito Santo, pelo poder, pelos dons ao Espírito Santo, não é errado, é correto, é desta forma. No entanto, irmãos, o mover do Espírito Santo, ele é necessário na igreja. O mover do Espírito Santo é necessário. A Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que nos edifica, é aquele que edifica a igreja e nós somos a igreja. É o Espírito Santo que convence você de pecado, que convence você da mudança, aliás, da necessidade de mudança de vida, da aceitação de Cristo Jesus. É o Espírito Santo de Deus que traz a revelação da palavra. Quando você lê a palavra de Deus, é preciso orarmos antes e clamarmos: Espírito Santo, revela-me a palavra, dá-me discernimento da palavra. E quando assim nós fazemos, amados, o Espírito Santo vem e o texto que você lê, ele abre, ele descortina a tua mente e você entenderá a palavra de uma forma clara e a palavra será edificadora na tua vida. E aqueles amados que não sabem ler, peçam ao Espírito Santo discernimento daquilo que ouvem a respeito de Deus. O Espírito Santo há de trabalhar o coração e essas pessoas terão o mesmo conhecimento de Deus, semelhante àqueles que leem a palavra, semelhantes àqueles que são alfabetizados. Porque o Espírito Santo, irmãos, não depende dessas situações para nos ensinar, mas o que ele precisa é de um coração dobrado, um coração quebrantado, um coração rendido, um coração que trabalha em sintonia com a verdade de Deus, um coração santo, um coração puro, um coração real. Amém, amados? Mas também, queridos, é preciso que tenhamos cuidado com o mover do Espírito Santo de Deus. Hoje temos visto que as pessoas, elas têm subestimado o poder do Senhor, têm subestimado Deus e têm levado Deus de uma forma totalmente irresponsável. As pessoas se colocam diante do Senhor de uma forma irresponsável, de qualquer jeito, e tudo querem fazer dizendo que foi Deus que fez, que foi Deus que fez. É preciso muito cuidado com isso, irmãos, muito cuidado com as profecias. Profecias é bíblico, é real, é verdade, sim, está na palavra, sim, está na palavra, mas se você não conhecer o profeta, é muito perigoso, porque se o profeta estiver com um pecadinho pequenininho, desse tamanhozinho assim, dentro do coração, do tamanho de uma cabeça de alfinete dentro do coração, quem vai agir não será o Espírito Santo de Deus. A profecia que ele há de proferir não virá dos céus, mas virá lá das profundezas do inferno. Irmãos, essa é uma área muito sensível. A linha é muito tênue, é uma linha fininha, e nós precisamos ter cuidado para não rompermos a linha da comunhão com o Senhor. Toda sorte de pecado, ela te separa de Deus, e se separa você de Deus, quem vai falar através de você não é o Espírito Santo de Deus. Só que o espírito de engano, o espírito das trevas, ele chega no teu ouvido, chega no nosso ouvido e sopra: ah, mas é o Senhor, ah, Deus te ama, ah, é Deus que vai agir através de você. E você dá lugar, e você é levantado em profecia, levantado em revelação, levantado em visão, e tudo aquilo que você ensina à igreja e fala à igreja não procede de Deus. Esse mesmo ensinamento se aplica com relação à pregação, àqueles que ministram a palavra. Se a pessoa, irmãos, não estiver cheia da graça do Senhor, cheia do Espírito Santo, ele será apenas um orador na frente de um grupo de pessoas. Apenas alguém que tem o dom da palavra, que consegue cativar toda a igreja, fazer toda uma igreja chorar, fazer toda uma igreja envolver-se com a palavra, vir a emoção, porém sem o mover do Espírito Santo de Deus. A oratória, irmãos, não significa que a pessoa está cheia do Espírito Santo. Falar bonito não significa que a pessoa está cheia do Espírito Santo. Palavras que fazem a igreja derramar lágrimas aos montes, nem sempre elas são o mover do Espírito Santo de Deus. Pode ser o mover das trevas também. Pode ser o mover das trevas.
Amados, essa questão de Deus, ela é muito sensível e nós precisamos estar muito atentos a todas elas para nós não errarmos os nossos caminhos. É preciso estarmos muito atentos, mas muito atento mesmo. Nós podemos, por exemplo, fazer uma breve comparação. Pegue um copo de água, pingue apenas uma gota de óleo, até óleo de soja ou outro tipo de óleo qualquer, pingue dentro, veja se mistura. Não mistura, gente, não mistura. Ou seja, irmãos, quando o pecado está no coração das pessoas, o mover do Senhor não é real. O óleo do Espírito Santo não envolve, ele não é absorvido, ele fica ali separado. É preciso, portanto, muito cuidado, queridos, com relação ao Espírito Santo de Deus, para que nós não sejamos tomados pelo engano e venhamos a falar ou a agir no pecado, achando que estamos em comunhão com o Todo-Poderoso. Amém? Essa é a questão do Espírito Santo na vida da gente. Mas a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo é um ser intelectualmente ativo. O Espírito Santo de Deus, ele tem um intelecto, irmãos. A palavra intelecto está associada à inteligência, ou seja, o Espírito Santo de Deus é um ser inteligente, é um ser sábio, amém? Ele sabe, ele tem liberdade para agir, e ele sabe como agir, ele tem liberdade, ele tem o mover à sua disposição, ele tem autoridade, ele tem, irmãos, total liberdade para revestir as pessoas, para envolver as pessoas, porque ele é um ser, e esse ser dotado de inteligência. Em João capítulo 14, versículo 26, por exemplo, vamos citar alguns exemplos do intelecto do Espírito Santo. No entanto, será bem conciso, bem resumido, porque nós queremos fazer no tempo breve. Vamos então, João capítulo 14, versículo 26, nos diz a palavra: mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Amém? Nós vemos que o Espírito Santo nos ensina e o Espírito Santo nos faz lembrar as coisas. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos ensina a palavra. O ensinamento da palavra só é possível, verdadeiramente possível, quando nós estamos em comunhão com o Todo-Poderoso. Você pode até ler a palavra 50 vezes, 100 vezes, 1000 vezes. E há filósofos por aí, e há pessoas por aí que leram a Bíblia 20, 30 vezes, mas mesmo assim não serve o Todo-Poderoso. Conhece a palavra de Deus de ponta a ponta, sabe até citar textos bíblicos, mas não conhece o Espírito da palavra, não conhece o Senhor Jesus. Essas pessoas, amados, elas não têm o Espírito que ensina a palavra, que as faz assimilar a palavra, entender a palavra, que as faz trazer a palavra para dentro do coração e guardá-la dentro do coração. Amém? Nós precisamos entender isso, irmãos. Ler a palavra é uma necessidade, temos repetido isso aqui com muita constância. Cada servo de Deus precisa ler a palavra de Deus, precisa ler para conhecer, mas é necessário também que haja o mover do Espírito Santo, para que, além do conhecimento, haja discernimento, haja entendimento da palavra. Irmãos, o grande problema é o chamado discernimento. Conhecimento muitos têm, mas o discernimento poucos têm da palavra. É por isso que você vê pessoas que conhecem a palavra, que sabem a palavra, mas não praticam a palavra, não praticam os princípios de Deus, porque falta-lhes o entendimento, falta-lhes o discernimento, falta-lhes realmente o mover do Espírito nas suas vidas. Mas, além de nos ensinar, Ele também faz-nos lembrar a palavra, faz-nos lembrar. Muitas vezes você não lembra onde está dentro da Bíblia, qual a referência, qual o livro, qual o capítulo, qual o versículo, mas você sabe que está dentro da Bíblia. A palavra de Deus vem à tua mente, o Espírito Santo traz a revelação para você. Você lembra o texto, você não lembra a referência, é outra questão. Mas o Espírito Santo nos faz lembrar, irmãos, nos faz lembrar os textos. Isso, queridos, é quando nós
estamos em comunhão verdadeira com Ele e vivemos debaixo da sua soberania, da sua graça. Isaías capítulo 11, versículo 2, nos diz a palavra: o Espírito do Senhor estará sobre ele e lhe dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder. Ele temerá o Senhor, conhecerá a sua vontade. Portanto, irmãos, o Espírito Santo de Deus é dotado de sabedoria e inteligência. De sabedoria e inteligência. O texto de Isaías, Antigo Testamento, a revelação do Senhor também alcançou os profetas. Isaías capítulo 11, versículo 2. O Espírito do Senhor. Quem estará sobre ele? Quem estará sobre Jesus? O Espírito do Senhor. Ele lhe dará sabedoria e conhecimento. Lhe dará sabedoria e conhecimento. Aquilo que o Senhor Jesus recebeu foi através do Espírito Santo de Deus. O profeta está falando do Messias, irmãos, que haveria de nascer muito tempo depois e seria poderosamente ungido pelo Espírito Santo a fim de cumprir a bendita palavra de Deus. Outro aspecto é que o Espírito Santo de Deus revela. Efésios capítulo 1, versículo 17, nos diz a palavra: e peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará a Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Amém? Essa parte é muito interessante, irmãos, e também é uma das atribuições do Espírito Santo de Deus. Como eu disse antes, ele traz a revelação da palavra para nós. Ele traz a revelação de Deus para os nossos corações. Essa revelação, irmãos, a revelação de Deus, ela vem através da palavra e vem através do mover, visão, profecia, revelação, etc. O Espírito Santo de Deus age também de outras formas. A ministração da palavra também é uma revelação do Espírito Santo, desde que aquele que a ministra esteja cheio do Espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele traz a revelação da palavra e ele nos tornará sábios, sábios no entendimento. Aqueles que conhecem a palavra e que vivem segundo os princípios de Deus, esses são sábios na palavra, porque esses guardam aquilo que Deus quer para as suas vidas. E a revelação de Deus, ela é muito interessante. Há muitos que conhecem a Bíblia de capa a capa. Já leram a Bíblia muitas vezes, porém não vivem Deus nas suas vidas. Não praticam a vontade do Senhor. Se nós perguntarmos na rua, por exemplo, quem sabe que Jesus é o Salvador? Eu creio que 99,9% afirmará: eu sei, é Jesus o Salvador. Eu sei que Jesus é o Salvador. Todos afirmarão isso. Mas, desses 99,9% que eu suponho que afirmariam que Jesus é o Salvador e saberiam sobre o tema, qual percentual estão buscando a salvação que é dada por Jesus? Entenderam a colocação? Ou seja, todos sabem a missão de Jesus, sabem a missão de Cristo Jesus, mas quantos buscam aquilo que é de Jesus para as suas vidas? Mas por que não buscam? Porque essas pessoas, irmãos, não receberam a revelação do Espírito Santo de Deus. Elas apenas conhecem a letra, a parte intelectual, a parte literal, apenas a palavra, mas não conhecem verdadeiramente Deus, porque não querem sujeitar-se ao Todo-Poderoso. Vale ressaltar, irmãos, e diz a palavra, o Espírito Santo, ele fala com você, ele traz a revelação para você. Mas se eu não quero assimilar essa revelação, se eu não quero essa revelação, ele não me obriga a aceitá-la. É mais ou menos assim. Todos que estão aqui presentes, todos que estão aqui, um dia foram tocados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo te encontrou onde quer que você estava. E ele te fez entender a necessidade de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E é isto que nós estamos fazendo, irmãos. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós vamos viver Jesus na nossa existência, Jesus na nossa vida. Porque o nosso prazer e a nossa alegria será meditar na palavra de dia e de noite.
é estar na casa do Senhor, é viver Deus. O nosso prazer estará em satisfazer Deus. O nosso prazer estará na comunhão contínua com o Todo-Poderoso. Tudo isso, amados, é comum àqueles que dobraram-se diante do Criador, aceitando Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e foram movidos, tocados pelo Espírito Santo. Estes receberam a revelação da palavra e deixaram que a palavra adentrasse os seus corações. Mas é preciso entendermos que é um mover do Espírito Santo na vida do homem. E se nós não estivermos com o nosso coração sensível ao Espírito, nós não vamos alcançar a sua graça e a sua misericórdia. O Espírito Santo, ele quer mover na tua vida, ele quer mover na tua vida. A Bíblia diz ainda que o Espírito Santo carrega em si a sensibilidade. A nosso exemplo, o Espírito Santo também, irmãos, tem sensibilidade. Ele tem, por exemplo, amor. O Espírito Santo ama. Romanos capítulo 15, versículo 30. Eu peço, irmãos, que pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor que o Espírito Santo dá, que me ajudem orando com fervor por mim. Então o Espírito Santo, ele também ama. É alegre. O Espírito Santo tem alegria na sua existência. Atos 2:13. Mas outros zombavam dizendo: esse pessoal está bêbado. Por que estavam bêbado? Porque eles falaram que esse pessoal estava bêbado. O Espírito Santo havia envolvido aquela congregação com um mover e todos ali estavam felizes, estavam alegres. E não era normal estarem todos alegres, talvez sorridentes, ali naquele momento. Eles olharam e concluíram que aqueles haviam bebido, estavam bêbados. O Espírito Santo sente tristeza. Efésios capítulo 4, versículo 30. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste. Amém? Nós não podemos fazer com que o Espírito Santo de Deus fique triste. Quando é que nós fazemos o Espírito Santo de Deus ficar triste? Quando nós rejeitamos a palavra de Deus. Essa é a maior tristeza do Espírito Santo. É quando nós rejeitamos a revelação. Amém? O Espírito Santo é um ser que tem vontade própria. Ele age de modo próprio. A vontade e a capacidade de fazer escolhas e tomar decisões são comuns ao Espírito Santo de Deus. Ele toma decisões, ele faz escolhas. Amém? O Espírito Santo tem vontade própria. E isso está evidenciado, irmãos, nas suas atitudes. E nós encontramos isso tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. O Espírito Santo, portanto, não é uma força, mas é um ser que possui características que nos fazem entender que ele não é uma força. A sua vontade, no repartir dos dons, por exemplo, o Espírito Santo manifesta a sua vontade no repartir dos dons. 1 Coríntios 12, 11, nos diz a palavra: porém é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme Ele quer. Os dons, amados, é uma realidade na igreja. Nós somos pentecostais, nós cremos nos dons. Os dons é uma realidade. Dom de língua é realidade, profecia, visão, revelação, enfim, são diversos dons. No entanto, é preciso que haja cuidado no usar dos dons. O dom só se manifesta na vida das pessoas, vinda do Espírito Santo, quando há santidade, quando as pessoas estão realmente vivendo Deus nas suas vidas. E nós vemos aqui, irmãos, que segundo a sua própria vontade, o Espírito Santo dá os dons liberalmente. Ele dá os dons a cada pessoa, segundo Ele quer, segundo aquilo que Deus tem separado para aquela pessoa fazer na obra dele. Então o Senhor capacita dando os dons. É o chamado batismo no Espírito Santo, revestimento no Espírito Santo, revestimento de poder, entre outras definições que nós vemos nas igrejas. Vale ressaltar a respeito do batismo no Espírito Santo, que também é uma realidade, é fato. O batismo no Espírito Santo é o momento em que nós somos revestidos de poder e de autoridade pelo Senhor para fazermos a sua obra. Mas a evidência do dom de línguas
como sinal do batismo no Espírito Santo, como evidência do batismo no Espírito Santo, nesse aspecto a palavra de Deus não determina que realmente seja apenas o dom de línguas, o sinal, a evidência. Não há um texto bíblico sequer que afirme de forma literal que as pessoas que são batizadas no Espírito Santo ou revestidas no Espírito Santo, obrigatoriamente precisam falar em línguas estranhas. Não existe isso na palavra de Deus. Mas existe sim a distribuição dos dons. Aqueles que são batizados no Espírito Santo, esses recebem um dom segundo, conforme a vontade do Todo-Poderoso. Atos capítulo 2, versículo 4, é o texto em que a grande maioria dos pentecostais usam para atribuir o dom de línguas como sinal do batismo no Espírito Santo. Mas vale ressaltar que Atos 2:4 não eram línguas estranhas, por incrível que pareça. Atos 2:4 eram idiomas. As pessoas ouviram no seu próprio idioma aquilo que os apóstolos falavam. Então o texto de Atos 2:4, ele não é um suporte para afirmarmos que todos precisam falar em línguas estranhas. Caso fosse, nós teríamos que falar: eu batizado no Espírito Santo teria que falar inglês, espanhol, francês, chinês, japonês, por aí. Teríamos que falar um desses idiomas, ou todos os idiomas, porque foi assim em Atos 2:4. Em 1 Coríntios capítulo 14, nós vemos o apóstolo Paulo fazendo severas afirmações a respeito do dom de línguas. Na verdade, ele ensina como deve ser o dom de língua na igreja, que dificilmente é observado pelas igrejas nos dias atuais. Dificilmente. O tempo está voando aqui, mas deixe-me ler rapidamente. 1 Coríntios capítulo 14, a partir do versículo 26. Portanto, meus irmãos, o que é que deve ser feito? Quando vocês se reúnem na igreja, um irmão tem hino para cantar, outro alguma coisa para ensinar, outro uma revelação de Deus, outro uma mensagem em línguas estranhas, e ainda outro a interpretação dessas mensagens, que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja. Se algum de vocês falar em línguas estranhas, então que apenas 2 ou 3 falem, um depois do outro, e que alguém interprete o que está sendo dito. É o apóstolo Paulo falando, ele está ensinando para a igreja de Corinto. Mas por que a igreja hoje não observa o ensinamento do apóstolo Paulo? Aquilo que nós conhecemos como pentecostalismo nasceu aproximadamente 100 anos atrás, e a pessoa que plantou as bases do pentecostalismo como nós conhecemos hoje, ele, ao ler Atos 2:4, ele interpretou errado o texto bíblico. E ele determinou que todos falassem línguas e que fossem línguas estranhas, quando na verdade eram idiomas. E isso tornou-se comum nas igrejas. Mas quando nós vamos para a palavra do apóstolo Paulo, este que nos ensinou a respeito dos dons, nós vemos que a igreja hoje, se forem literais, olharem na palavra de fato, o mover do línguas estranhas teria que ser totalmente revisto. Totalmente revisto. Se algum de vocês falar em línguas estranhas, então que apenas 2 ou 3 falem, um depois do outro. Aí vem um porém, ouça o porém. E que alguém interprete o que está sendo dito. Além de falar 2 ou 3, um após o outro, era preciso ainda um intérprete. Alguém para trazer o discernimento daquilo que estava sendo falado na igreja. Mas se não houver ninguém que possa interpretar, então fiquem calados e falem somente consigo mesmo e com Deus. Se porventura não houver alguém com dom de discernimento na igreja, aquele que tem o dom de língua, fale apenas consigo. E vale ressaltar, irmãos, e quem tem dom de língua sabe disso, que língua você pode falar dessa forma, bem baixinho, desse jeito. E você pode falar, Ou seja, as pessoas podem falar em línguas bem baixinho e pode falar com todos os pulmões. Quem controla o volume é aquele que está falando. É aquele que está falando. O dom de línguas é preciso que seja visto na igreja com muito cuidado, com muito cuidado. Versículo 29.
No caso de 2 ou 3 receberem a mensagem de Deus, esses devem falar e os outros que pensem bem no que eles estão dizendo. Se uma outra pessoa que estiver ali sentada receber a mensagem de Deus, quem estiver falando deve se calar-se. Vocês todos podem anunciar a mensagem de Deus, um de cada vez, para que todos aprendam e fiquem animados. E se nós lermos até o final, nós veremos que o apóstolo Paulo continua falando a respeito do dom de línguas. É verdade, é verdade. É real. Mas é preciso também que nós estejamos dentro dos parâmetros bíblicos, não fugirmos daquilo que a Bíblia diz, para que nós não venhamos a sermos instrumentos para desordem no culto. Enquanto dizem por aí que os grandes barulhos, todo mundo falando ao mesmo tempo, é sinal do mover do Espírito Santo de Deus, o apóstolo Paulo diz que é bagunça na igreja, por incrível que pareça. Ele diz que é bagunça na igreja. Interessante isso. Como as pessoas mudam a palavra. Como mudam a palavra. Irmãos, a palavra ela é imutável. Nós não podemos fugir dos princípios de Deus. E é preciso observá-la e cumpri-la da forma que ela está. Claro, estamos referindo-nos ao Novo Testamento, à Nova Aliança, e nós estamos debaixo da Nova Aliança. O Espírito Santo também, ele pode orientar. Atos 13:2. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo diz: separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Então eles jejuaram e oraram, e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo, e os enviaram na sua missão. O Espírito Santo nos orienta, ele nos chama, ele nos capacita, e é ele que nos dá todas as determinações que nós precisamos para vivermos de acordo com aquilo que Deus quer. Nós não podemos esquecer, irmãos, que a Bíblia, ela é uma revelação do Espírito Santo de Deus. Toda a palavra de Deus é uma revelação para os nossos dias, uma revelação imutável, uma revelação que não será mudada se houver mais 20 séculos pela frente. Sem alterações, a palavra de Deus é imutável, sempre será da forma que está. Assim deve ser. Evidentemente que nesses últimos tempos, temos visto que os falsos profetas de plantão têm alterado a palavra e usado apenas a Bíblia como suporte para ministrarem as palavras que eles acham conveniente. Mas se nós queremos ministrar a palavra de verdade, nós temos que trazer toda a nossa atenção para a Bíblia, para a palavra de Deus, colocando-a em prática. E aqueles que a ministram, é necessário que estejam vivendo em santidade, em retidão, em pureza. Aqueles que são profetas, que estejam em retidão, em santidade. Aqueles que possuem os dons, que estejam em santidade, que estejam em retidão. Aqueles que são membros do corpo de Cristo Jesus. Só é possível essa membrazia quando há santidade, quando há retidão, quando os seus corações estão realmente dedicados ao Todo-Poderoso. Se não houver essa consagração, impossível que as pessoas possam fazer parte do corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus. E o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus é a igreja do Senhor, é a igreja do Todo-Poderoso. Você pode até fazer parte da instituição religiosa, você pode até fazer parte da denominação religiosa, da igreja como instituição, mas da igreja como corpo de Cristo, somente aqueles que são santos, que são puros, lavados no sangue de Cristo Jesus, esses são partes da oliveira verdadeira, são os galhos da oliveira verdadeira. Amém? Que nós possamos entender essa verdade do Senhor e cada dia buscarmos o direcionamento do Espírito de Deus para as nossas vidas, pautarmos a nossa vida nos princípios do Senhor, vivermos a verdade do Todo-Poderoso, mesmo que a verdade que está nesse mundo seja agradável aos nossos olhos, que sejam agradáveis aos nossos corações. Mas, irmãos, o que importa é satisfazer a Deus, satisfazer ao Senhor. É Deus em primeiro lugar em todos os aspectos na nossa vida. Amém? Nós louvamos a Deus, amados, pela presença do Espírito Santo na nossa vida. Como eu disse antes, se fôssemos estudar realmente a fundo a palavra do Senhor, 40 minutos seria impossível, é impossível. O Espírito Santo é extremamente profundo, aquilo que é do Espírito Santo é extremamente profundo. Apenas fizemos um apanhado muito superficial para que nós possamos entender e buscarmos a presença do Espírito em nossos corações,
cada dia com mais prazer, cada dia com mais alegria, com mais satisfação no Senhor. Que nós possamos viver a verdade do Todo-Poderoso. Amém, igreja? Vamos colocar de pé para a gente orar? Pai eterno, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia, te louvamos pela tua palavra, Senhor, e que tu venhas trazer a revelação que nós precisamos para que estejamos sempre em comunhão contigo, vivendo a tua verdade, recebendo de ti a direção que nós precisamos, a unção que precisamos, meu Deus. Ó Santo Espírito, que tu venha nos envolver de uma forma poderosa e que o teu discernimento esteja conosco, Senhor, para que nossos passos sejam firmados no caminho certo. Ó Deus, abençoa-nos e guarda-nos. É o que nós pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém, amados. Missão Cristã Vivos. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 535.